Inicialmente, a gente precisa entender que para conseguir posicionar-se, a gente precisa entender qual é o nosso espaço. Para eu conseguir me posicionar diante de você, diante do meu trabalho, diante do meu relacionamento, eu preciso entender quem sou eu para estruturar esse espaço e me posicionar. O nosso corpo é extremamente sábio. Ele vai trazer esses sinais de quando a gente tá sendo silenciada, de quando a gente tá passando por situações de estresse, como sintomas. Só que eu só vou perceber os sintomas se eu estiver olhando para ele. Ou então, quando tiver uma somatória muito grande e uma doença física mesmo. Então, por que não começar a olhar o nosso corpo antes? Por que não olhar as minhas percepções, sentir o que tá acontecendo aqui dentro mesmo? Antes de trazer essa informação de que o outro é só o outro, eu preciso trazer essa mulher para a realidade de que o que acontece com ela, com o corpo dela, com as coisas que ela quer fazer, são responsabilidade só dela. O primeiro ponto é conseguir enxergar que esse excesso de sim, que esse excesso de permissão tá te afastando de ti mesma. A gente precisa trazer essa apropriação para as mulheres. Quando eu digo sim demais pro outro, sem respeitar as minhas necessidades, eu estou dizendo não para mim. Ah, mas aí o meu relacionamento vai perder. Ok, mas você já está perdendo. A gente precisa sair desse modo armadura, de que eu tenho que estar sempre me defendendo, de que eu tenho que estar sempre mostrando que alguém tem razão, que às vezes não, às vezes é só uma discordância e ela vai continuar existindo, não precisa convencer o outro do seu ponto de vista. Eu já te falei que quando tu tens esse comportamento, isso me fere. E aí tu insistes em ter este comportamento. Aqui a gente tem um grande impasse. Se esse comportamento permaneceu, eu preciso entender que eu preciso me retirar. Ah, Aline, mas é só uma curtida numa foto. Se essa curtida nessa foto já foi geradora de várias brigas, de várias discussões, de várias situações, peraí, tá valendo a pena ainda? Viver uma relação onde as ameaças são frequentes é uma relação que precisa de muita atenção. Porque o hábito de ameaçar é altamente destrutivo. Não tem uma metade pra te completar. Você precisa estar inteiro o suficiente pra entender que o outro também é inteiro e duas pessoas inteiras escolhem se relacionar. Escolhem construir algo, escolhem transbordar, mas não completar. Completude precisa ser individual. Aline, como uma mulher pode se posicionar na vida? Ótima pergunta essa, Ângelo. Inicialmente, a gente precisa entender que para conseguir posicionar-se, a gente precisa entender qual é o nosso espaço. Então, para eu conseguir me posicionar diante de você, diante do meu trabalho, diante do meu relacionamento, eu preciso entender quem sou eu enquanto indivíduo para estruturar esse espaço e me posicionar. Quem é a Aline? Qual é a história dela? Quais são os gostos dela? Como que ela gosta de se portar? O que ela quer transmitir? Tudo isso tem que estar muito claro para eu conseguir fazer essa posição sem ser bruta, sem ser grosseira, sem ser exigente com o outro. Porque o outro também tá vivendo o espaço dele, né? Perfeita essa sua colocação aí, Aline, porque assim, normalmente as pessoas quando descobrem alguma coisa, elas viram 880. Então, descobri agora como me posicionar. Beleza, agora eu vou ser aquela mulher, aquele homem firme, não vou deixar espaço para as outras pessoas. É interessante essa questão de não ser bruto e eu quero voltar nela, tá? Tá. Mas antes eu quero voltar um pouquinho antes, quando tu falou em quem sou eu, como se conhecer. As pessoas que vêm aqui no podcast, elas sempre dão uma ideia, tá? Você se conhece através de livros, você se conhece olhando para dentro de si. Eu quero saber a tua ideia. Como é que uma mulher consegue se conhecer, se autoconhecer e, principalmente, não é só se conhecer, é mudar completamente, ou mudar pelo menos uma parte dela e ir mudando aos pouquinhos. Como é que uma mulher consegue se autoconhecer de fato e usar isso na vida dela? Primeiro ponto, estado de presença. Eu só consigo realmente conhecer o que tá acontecendo da pele pra dentro quando eu me observo. E aí, me observar pede estado de presença. Eu tô aqui, agora, vivendo este momento, mas a minha cabeça tá lá no meu próximo paciente, ou lá no relatório que eu tenho que finalizar, ou lá na próxima etapa que eu tenho que executar. Eu não tô vivendo agora. E aí, se eu não tô vivendo agora, como que eu vou observar o que o meu corpo tá sentindo nesse momento? A gente costuma dizer que o nosso corpo é extremamente sábio. Ele vai trazer esses sinais de quando a gente está sendo silenciada, de quando a gente está passando por situações de estresse, como sintomas. Só que eu só vou perceber os sintomas se eu estiver olhando para ele. Ou então, quando tiver uma somatória muito grande e uma doença física mesmo. Então, por que não começar a olhar o nosso corpo antes? Por que não olhar as minhas percepções, sentir o que está acontecendo aqui dentro mesmo? O que acontece da pele pra dentro, Ângelo? O que sente aí? O que rola aí? São muitas coisas, né? E com certeza as pessoas demandam muito tempo para se autoconhecer. E assim, dentro do teu escritório lá, dentro da tua clínica,
onde tu atua, né, no caso. Demora muito tempo até que as tuas clientes, elas têm essa virada de chave? O quanto elas precisam estar comprometidas a mudar de fato para aí sim se posicionar, mudar os relacionamentos e todo o seu âmbito social? É muito relativo isso, Uhum. mas o grande ponto, a grande virada de chave é o comprometimento. Porque quanto mais comprometida com o processo, quanto mais comprometida com olhar pra mim, me entender, mais fácil vai ser estruturar isso com o outro. E aí, como geralmente as queixas são sobre os outros, não sobre a gente pega o viés, né? Pera, mas como que eu vou mudar o outro? Não me cabe. Uhum. Não tenho essa capacidade. Mas eu posso mudar a minha posição, eu posso mudar a minha forma de olhar, eu posso mudar a minha exigência. Sim. E pra isso, de novo, preciso estar olhando pra mim. É interessante essa parte de mudar o outro. Só que aí eu quero voltar naquela questão ali, tá? A mulher, ela precisa, ou seria interessante que ela vivesse o momento do agora, para se conhecer e tudo mais. Ok, tu falou ali como fazer isso, mas eu quero saber o que rouba o agora das mulheres. Quais são os maiores problemas que elas vêm consumindo na internet, vêm conversando com as outras pessoas, vêm se comunicando através das suas falas para as outras pessoas, ou seu comportamento também, que abrange quase tudo isso que eu acabei de falar. Que rouba uma agora da mulher? A gente não aprende estar no agora, né? Então, ao longo do nosso desenvolvimento, conforme a gente vai crescendo, a gente vai estar estando preocupada com a, a matéria da escola, aí depois na adolescência com as mudanças do corpo, e aí os primeiros relacionamentos, ingresso na faculdade, depois da faculdade, ingresso na vida profissional, como se portar enquanto profissional. Sempre tem vários poréns acontecendo. Não só com as mulheres, né? Mas com as pessoas que se desenvolvem de maneira geral. E aí, esse estado de estar sempre pensando no que vem depois, no próximo passo, começa a ser inserido muito cedo. E aí, a gente vai esquecendo de viver o agora. Por que é tão difícil estar sem tela hoje em dia? Porque a gente já faz dela uma extensão do nosso corpo, né? Tá tudo ali. Tu resolve negócio de banco, tu resolve negócio de reunião, tu resolve todos os negócios ali, na palma da mão. Mas e o olho no olho? E a troca? E a presença? E quando tem essa presença, tá realmente presente naquele momento ou continua com a tela? Continua pensando no próximo compromisso? É. Mas assim, ó, Aline, fala dos outros, né? A questão de precisamos se relacionar com os outros, olho no olho. E tem toda aquela questão. Primeiro, deixa eu fazer um adendo. Pessoal, a gente vai estar falando de mulheres aqui. Não significa que nada que a gente esteja falando aqui não sirva para o outro sexo, tá? Tudo bem? Então, perfeito. Então, a gente sempre vai tocar no assunto. Tá, por que mulheres não fazem isso? Por que mulheres não fazem isso? Aí, se você ficar brava e tudo mais, o bravo, é só trocar o nome. Trocar o pronome, o gênero. Troca pra homem, beleza? Fechou? Então, tá. Assim, ó, normalmente, as mulheres, aí os homens também, caso vocês queiram, ligam muito porque os outros vão falar. Olha só, quase todo mundo. Quase todo mundo. Na verdade, vou colocar todo mundo. Vou ser bem generalista aqui, tá? É difícil encontrar uma pessoa que não ligue para o que os outros vão falar. Mas ok, existe um certo limite aí. Que dá de chegar. Pô, tá, é importante que eu entenda o que o outro tá falando e realmente se importe com aquilo. Perfeito. Mas aquele momento em que aquilo começa a me incomodar. Eu não consigo mais fazer nada porque eu acho que a outra pessoa vai falar mal. Se eu fizer aquilo ali, eu acho que as pessoas vão tirar sarro da minha cara. Poxa, eu queria ser influencer. Pô, eu queria sair de casa com uma roupa diferente, mudar o cabelo, mas o que os outros vão falar? O que tu diria pra essa mulher que tá presa nessa ideia de que os outros vão liderar a vida delas? É muito complexo a gente trazer esse ponto, né? Porque quando tu tá imerso nessa crença, eu chegar pra ti e dizer que a opinião do outro é só do outro, fica muito vago. Fica muito superficial. Então, antes de trazer essa informação de que o outro é só o outro, eu preciso trazer essa mulher pra realidade de que o que acontece com ela, com o corpo dela, com as coisas que ela quer fazer, são responsabilidade só dela. E aí, conseguir apropriar essa mulher é um processo. Não tem como, não existe uma fórmula mágica que eu te diga, Ângelo, se ela der 3 pulinhos, dali pra frente ela vai conseguir se posicionar. Mas observar realmente, né? Entender, cara, por que eu quero fazer isso? É um desejo meu? A gente tem muito isso, principalmente quando vai falar de migrar carreira. E aí, nossa, tô bem estruturada aqui, aí quero migrar de carreira, mas eu vou ter que começar tudo de novo. Sim, mas se aonde tu estás não tá mais fazendo sentido, por que tu vais permanecer ali? Se lá vai te brilhar os olhos, lá vai te trazer muito mais material feliz, real, né? De viver um dia feliz.
Sim, com certeza. Mas aí tem a questão de repertório. A mulher, o homem, não vou ficar falando homem toda hora, o pessoal entendeu, né? Pelo amor de Deus. Penso que sim. Mas enfim, ó, a pessoa precisa de repertório, tá? Então, aquele momento em que ela percebe genuinamente que ela não consegue fazer as outras coisas por causa do que os outros vão falar, cara, testa. Testa pelo menos. Claro que vai ter aquelas questões de patologia, psicopatologia, que aí é muito mais profundo, aí sim procure um profissional da área que possa te ajudar. Mas para aquelas pessoas que não vê que tem um problema relacionado à vida dela e tudo mais, atrapalhando a funcionalidade dela social, ok, vamos fazer alguns testes. Começa. Começa com aquela coisinha que, será que o pessoal vai achar estranho gravar um vídeo no Instagram? Começa. Faça o repertório. Tem que Experimente. experimentar. Tem que Uhum. começar. Mas daqui. Será que amanhã já eu não vou ligar porque os outros vão falar? Não, não funciona assim. Não funciona. Talvez daqui a 1 ano, quando você achar que que já não liga mais, em algum momento vai voltar aquele medo e tu vai pensar, caramba, o que os outros vão pensar? É natural do ser humano. Então é importante que a gente entenda isso. E o quão importante é essa questão do repertório para uma mulher, para que ela internalize novas crenças, novas formas de viver a vida. O que tu diria para uma mulher mudar alguma coisa na vida dela? É através do repertório? É através de estudo? O que tu diria para essa pessoa querer mudar alguma coisa na vida dela? É a junção, na verdade, né? Tu precisa experimentar qual é o movimento que tu queres fazer, mas tu também precisa ter estrutura para bancar esse movimento. Uhum. E só vamos saber se temos essa estrutura se a gente se arriscar. E aí aqui a gente tem um grande ponto, né? O quanto temos uma sociedade que tem medo de arriscar. Medo de errar. Inclusive, né? Uhum. Que só o sair desse lugar de conforto já abre para esse... E se eu errar? E se não der certo? E se eu precisar voltar? Mas qual que é o problema? Então, o que vai acontecer se o erro vir? Será que realmente é o final do mundo quando isso acontecer? Se a gente pegar uma criança quando tá aprendendo a andar, ela primeiro aprende a ficar de pé, para depois começar a se arriscar, dar uns passinhos mesmo com apoio. E aí a gente chega na vida adulta e esquece que tem apoio, que se cair é só levantar de novo, é só reestruturar. Só que óbvio, né? Não dá pra gente trazer isso como algo só superficial, porque não é só superficial. Com certeza. São muitas camadas. Uhum. Mas o primeiro ponto é entender o meu desejo. O meu desejo é genuíno. Fala sobre mim. Realmente vai me satisfazer estar nesse novo lugar? Se a resposta for sim, quais os riscos eu tô correndo? E esses riscos são riscos que eu consigo administrar? Eu tenho uma reserva financeira para dar espaço? Eu tenho uma rede de apoio que vai me ajudar se o negócio não sair como eu planejei? Tudo isso precisa ser avaliado para que a gente não crie uma dor maior ali na frente. Então, esse experimentar envolve muitos pontos, muitas camadas. Olha, essa questão de errar, ela é muito interessante porque depois que tu aprende ou que tu começa a errar demais e perceber, caramba, tô errando, ok, beleza, não aconteceu nada. Eu consigo errar, claro, dependendo do contexto, né? Dependendo do contexto, dentro de um trabalho, às vezes tu não pode errar, né? Vamos lá. Mas aquele momento em que tu começa a ter repertório no erro e perceber, caramba, esse erro é um aprendizado. Nossa, mas é uma coisa tão óbvia você falar, o erro é um aprendizado. Mas as pessoas esquecem disso. Esquecem, tem medo de errar. Quando a pessoa descobre, quando a pessoa coloca na cabeça de que, tá ok, eu consigo mudar, eu posso errar e não tá acontecendo nada na minha vida, eu só aprendi. A pessoa muda uma chave tão grande na cabeça. Neuroplastia, né? É perfeito isso, perfeito. Só que, novamente, como eu falei, é um repertório e em algum momento vai ter medo de errar. E é normal, as pessoas normalmente têm essa ideia, cara, beleza, aprendi uma coisa, agora eu sou 8 ou 80. Ou eu não posso mais errar, ou eu posso errar e já era, acabou. Nunca mais vou ter medo de errar. Não funciona dessa maneira. Mas também tem outra questão que eu queria tocar no assunto, que é a questão de dizer não. Essa parte, ela é bem importante, ok? É bem importante, porque também vai depender do contexto, ok? De dizer não ou um sim. Para a mulher, o quão difícil é colocar na cabeça dela para ela se posicionar e para começar a dizer não para aquilo que ela dizia sim antigamente e que dói no coração dela ficar dizendo sim toda hora. Eu tô falando dentro de relacionamento, dentro de trabalho, no contexto social dela. Qual é a problemática disso? De ficar falando sim toda hora e não conseguir dizer não? E principalmente, como reverter isso?
Primeiro ponto é conseguir enxergar que esse excesso de sim, que esse excesso de permissão tá te afastando de ti mesma, né? A gente precisa trazer essa noção, essa apropriação para as mulheres de que quando eu digo sim demais para o outro, sem respeitar as minhas necessidades, eu estou dizendo não para mim. E aí conseguir fazer essa dosagem. Se eu tô te dizendo sim, isso significa um não para mim, é justo comigo? Ah, mas aí o meu relacionamento vai perder. Ok, mas você já está perdendo. Trazer essa consciência de que sim, em demasia pode te afastar de ti mesma. Aquele ponto de se perder de si. Porque eu vou tanto me adaptando, vou tanto fazendo as vontades do outro, vou tanto trazendo a importância que o outro tem sobre o assunto, que eu vou esquecendo quem sou eu. Dentro da relação, dentro do mercado de trabalho, dentro das relações familiares. Mas e qual o meu desejo aqui? Esse sim que eu tô te dizendo sobre a gente sair às 8 da manhã ao invés das 11 é justo comigo? Sendo que eu que fiquei ontem organizando a casa, fazendo as malas, cuidando das crianças. Entender que o justo precisa vir primeiro pra gente. Uhum. A satisfação precisa vir primeiro pra gente. Ah, Aline, mas aí a gente vai viver uma sociedade egoísta, porque aí todo mundo vai pensar só em si. Não. Porque se eu estiver fazendo a minha parte por mim, eu não vou esperar, exigir que você faça a minha parte. Uhum. E a mesma coisa do contrário. Quando eu aprendo a dizer não, automaticamente eu ensino o outro sobre os meus limites. E aí isso vai ficando mais fácil de ser conduzido. Gostei dessa parte de limites, eu quero tocar nesse assunto, principalmente na parte de relacionamento, que é muito importante. Uhum. Mas, novamente, eu vou chover no molhado nessa questão de equilíbrio. É Uhum. muito importante ter isso de que, ok, aprendi a dizer não. Beleza, mas num relacionamento, e aí a gente entra na questão de relacionamento, é importante que o outro também se posicione em algum momento. Claro que não afetando alguma coisa do que eu acho certo ou acho errado, ou a minha índole, ou meus valores e tudo mais. É importante que tenha esse discernimento, ok. Mas em algum momento, quando você começa a se tornar uma mulher muito posicionada, ou tem um homem muito posicionado, é importante que você fale não, é importante que você fale sim, é importante que deixe ele falar não e deixe ele falar sim, mas, contudo, dê o seu. A sua fala, tá, eu não gostei do teu não. Vamos tentar desse jeito? O que tu acha? Seria interessante dessa forma? Tá, eu não consegui. Ok. Será que eu cedo agora? Isso vai impactar o quanto pra mim? No meu contexto social e principalmente no meu psicológico. O quanto isso vai me afetar? E é muito importante demorar pra responder. Eu não tô falando demorar um dia pra responder uma dúvida do seu marido. Não, é esperar, pensar um pouquinho e responder. Porque na maioria das vezes os relacionamentos estão muito reativos. Tá, o homem fala A, a mulher já fala B. Ou a mulher fala B, o homem já tá lá no Z. Uhum. Reativo, assim, ó. Sempre alguém tem que ganhar dentro de um relacionamento. Sempre tem. Tu vem percebendo isso nessa questão de que sempre tem que ter alguém vencendo e sempre alguém que tem que estar perdendo dentro de um relacionamento? E como é que a mulher e o homem podem se comportar melhor dessa forma e entender que às vezes ele vai ter que ceder, às vezes ela vai ter que ceder, ou às vezes ela vai ter que se posicionar e ele vai ter que se posicionar. O que tu diria pra esse casal? Primeiro ponto, né? A gente precisa sair desse modo armadura. De que eu tenho que estar sempre me defendendo, de que eu tenho que estar sempre mostrando que alguém tem razão. Que às vezes não, às vezes é só uma discordância e ela vai continuar existindo. Não precisa convencer o outro do seu ponto de vista. Uhum. E eu gosto de dizer que a gente precisa perceber os nossos inegociáveis. Que aí é quando a gente entende até onde é o meu espaço e até onde é o espaço do outro. E passa a ser respeitoso esse ouvir o não. Ok, ele tá me dizendo não aqui nessa situação, mas não é sobre mim. É Boa. sobre o espaço dele. Do mesmo jeito que eu, tendo claro os meus inegociáveis, ele vai me pedir um sim, eu vou dizer um não. E não é sobre ele, é sobre mim, sobre o meu espaço. Então, ter claro dentro das relações quais são os nossos inegociáveis abre muitas portas. Porque aí eu paro de achar que o outro está fazendo para me ferir. Eu paro de achar que o outro está tomando essa atitude na ideia de me desmerecer ou de me invalidar. Porque não é sobre mim, é sobre o espaço dele. Só que, óbvio, né? Isso precisa de uma peneira. Às vezes é uma invalidação, sim. Só que a gente precisa entender como tá essa relação. Perfeito. Olha só, eu sempre toco nesse assunto, eu adoro chover numa olhada no meu podcast, o pessoal ainda vai falar nos comentários. Mas enfim, eu vou continuar. Que é o seguinte, é importante que dentro de um casal, dentro de um casamento, eles entendam que o problema
É algo externo a eles. Não é uma luta entre o problema está em mim, o problema está em ti, é nós dois batalhando um contra o outro. Não é um contra o outro, é um com o outro contra o problema. E a maioria das pessoas pega esse problema, ok, vou pegar essa bolinha aqui que é o problema, vou jogar aqui e agora ela é tua culpa. Aí ela vai lá e me pega essa bolinha e fala, não, a culpa é tua. Não, coloca essa bolinha pro lado, olha pro problema e pensa, como que nós dois podemos resolver isso? Ah, mas vai ter brigas que vai ser realmente muito difíceis de serem resolvidas. Ok, aí é importante, sei lá, tem aquela questão de pausas estratégicas dentro de brigas e tudo mais. Não sei se funciona isso. Deve funcionar para alguns casais. Exato. Mas é importante que em outro momento volte para esse problema e não durante uma briga. Porque durante uma briga o casal vai estar ali fervendo e não vai conseguir resolver. Então, ok, sentou na mesa, vamos falar sobre aquela bolinha vermelha ali que a gente tá com problema? Como é que a gente pode resolver? Tá, não entramos em nenhum consenso, ok. Talvez aí eu possa estar enganado, aí tu vai me corrigindo, tá? Daqui a pouco. Ok, não conseguimos resolver. Podemos ver outra pessoa de fora que já passou por esse problema, que também está dentro de um relacionamento? Ou uma pessoa que é profissional da área de relacionamento? Ok, vamos tentar resolver. Caso aquele problema esteja realmente arruinando o casamento. E aí tem a questão de impor limites e também coisas inegociáveis dentro de um relacionamento. Que é muito importante para não chegar nesse nível de briga. Aí eu te faço uma pergunta, Aline. Existe um momento ideal para impor esses limites e impor esses inegociáveis? Ou tem que ser no começo de um relacionamento? Porque assim, ó, depois que tá se relacionando com uma pessoa há 5, 10 anos e a pessoa começar a impor limites e começar a impor alguma questão de coisas inegociáveis dela, a outra pessoa vai olhar e falar, não, eu não tô casado com essa pessoa, eu não casei com essa pessoa, o que que tá acontecendo que ela tá se posicionando? Qual é o melhor momento para falar sobre isso? Desde sempre. É. Só que aí a gente precisa também entender que existem pessoas em relacionamentos muito longos que mudaram, que migraram e aí esqueceram de fazer essa migração dentro do relacionamento também. Mas entra muito nesse lugar, né? O melhor momento para falar sobre o meu espaço é no momento que a gente tá criando o nosso espaço. Só que se eu não sei o meu espaço quando a gente tá criando o nosso espaço, ele pode vir depois. Só que vai precisar de um pouco mais de manejo. Vai precisar de um pouco mais de respeito, vai precisar de um pouco mais de paciência. Ali como tu trouxe sobre esperar as coisas decantarem, eu gosto muito desse termo. De não deixar a hora que o negócio tá inflamado atear fogo. Respira um pouquinho, pede uma pausa. Se for possível dentro da discussão, 5 minutinhos. Vai lá, toma uma água, lava teu rosto, percebe se tudo aquilo que tá emergindo realmente é necessário emergir dessa forma. Porque a gente precisa entender aqui nesse lugar também que eu gosto muito dessa frase de não somos eu e você brigando, mas sim nós dois contra o problema. Mas às vezes o problema é causado por atitudes do outro. Ah, sim, com certeza. E aí nesse lugar a gente precisa ajustar. Porque se a minha demanda é sobre X e eu já verbalizei pra você sobre X e você continua ignorando o X que me gera uma demanda, precisa ser observado se eu quero continuar recebendo essa demanda. Vamos dar um exemplo palpável, então? Para que isso fique certo na cabeça das pessoas, porque às vezes a gente fica falando, faz dessa forma, mas não tem um exemplo palpável. Vamos colocar que é uma coisa bem comum. O homem continua dando like em fotos de mulheres seminuas ou seguindo várias mulheres e a mulher genuinamente não gosta disso. Não é nenhuma questão de toxicidade, ela se sente, poxa, diminuída. A mulher tá ali, linda, maravilhosa para ele, ou às vezes não também, e o marido tá curtindo as fotos de outras pessoas e ela não gosta. E ela já falou várias vezes. E o marido continua. E continua. Já brigaram sobre isso. E o marido continua. Ok, dei o exemplo agora. Qual seria a melhor forma dessa mulher explicar pra ele? Pode ser começando uma briga, vamos supor, começou uma briga ali. Mas qual seria a melhor forma? Dela instruir. Mostrar pra esse homem o quanto dói. Claro que vai ter a parcela dele. Depois a gente vai falar dessa parcela também. Mas eu quero falar da mulher. Como é que ela se impõe nisso? Qual é a melhor forma de falar que ela não está contente de uma atitude do homem? Verbalizando exatamente o que ela tá sentindo. Perfeito. Parece óbvio. Não parece óbvio isso? Sim. É a frase mais óbvia do mundo. Eu tenho certeza que as pessoas... sério que a pessoa vai precisar validar. Mas assim, ó. É o como. Não é só falar.
Ok? É que eu fiquei empolgado agora nessa tua frase aí, porque é importante isso pra maioria das pessoas de relacionamento. Pode continuar, eu fico muito empolgado com as pessoas. Vai lá. Não tem problema. É justamente entender isso, né? Eu já te falei que quando tu tens esse comportamento, isso me fere. E aí tu insistes em ter este comportamento. Aqui a gente tem um grande impasse. Se esse comportamento permaneceu, eu preciso me retirar. Eu preciso entender que eu preciso me retirar. Ah, Aline, mas é só uma curtida numa foto. Se essa curtida nessa foto já foi geradora de várias brigas, de várias discussões, de várias situações, peraí, tá valendo a pena ainda? Tudo que esse relacionamento me agrega é maior do que tudo que ele me gera de desconforto? Porque a gente precisa também analisar esse ponto, né? De que estou vivendo um relacionamento e existem coisas que são incômodas pra mim. Mas esses incômodos realmente são meus? Ou eu tenho aprendido nas redes sociais, em troca com as amigas, que isso é um incômodo? Pra mim, Aline, se o meu companheiro curtir foto de outras pessoas, não vai me gerar um desconforto. Pra mim, Aline. Mas pra Joana, vai gerar um desconforto imenso. Então não tem como a gente mensurar que o desconforto vai ser sempre o mesmo. Eu preciso analisar se esse desconforto realmente é meu. E aí, ele sendo meu, eu preciso escolher o que fazer com ele. Sim. Se eu dei a oportunidade do outro parar de gerar esse desconforto e ele continua gerando esse desconforto, a responsabilidade passa a ser minha. O que eu vou fazer com isso? Porque eu já conversei, eu já pontuei, eu já disse, cara, se tu permanecer aí, não tá legal. E ele permaneceu? Se eu continuar ali, mesmo com todos esses sinais, eu estou me esquecendo. Eu estou me deixando de lado pra manter uma relação que talvez nem valha a pena. E eu sei que é complexo pra caramba chegar nesse lugar. De talvez estar nutrindo algo que não funcione mais. Mas a gente precisa também observar. Quais são os pontos de cada um dos lados? A gente trouxe uma questão superficial, mas que gera muito, muito desconforto dentro dos relacionamentos. Mas isso se aplica para muitas outras coisas. Divisão de atividades da casa, divisão da criação dos filhos, do pai que ajuda. Não, pai é pai, pera lá. Não tem que ajudar, ele tem que ser pai. Sim. Mas tem aquelas pessoas que normalmente elas não sabem conversar. Eu não tô falando de uma forma pejorativa. É aquela questão... Já viu aquelas pessoas que, quando começa a discutir, começa a chorar? Porque elas não... Talvez seja muito emotivo, tem um pico de emoção, e elas estão chorando, não por causa do motivo da briga, mas porque estão emotivas ali. E vai ter essas pessoas dentro de um relacionamento, com certeza. Mas sabe a melhor forma de entender qual é o melhor método de conversar? Do jeito da pessoa. Não existe um jeito perfeito. Ok, existe o melhor método. Ok, o que seria ideal. Uma comunicação não violenta. Uma comunicação não violenta. Mas, tá, eu não consigo isso. Não tenho tempo para estudar. Preciso resolver agora. Fala da forma que você sabe. E, principalmente, não fala só do ato. Fala e explica como você se sente. Explica como isso te afeta, de verdade. Genuinamente, fala. Meu amor, isso tá me deixando mal. Por causa disso e daquilo. Eu não tô falando pra te remover todas as mulheres. Eu tô te pontuando a minha dor. Eu tô te trazendo aqui dentro dessa mesa, em cima dessa mesa. E eu espero que você olhe pra ele, perceba o problema e resolva da melhor forma possível que tu possa resolver. Caso isso não seja resolvido, a gente vai ter novamente essa conversa. E a gente vai voltar nesse assunto. E lá pra frente vai ser outra pessoa que vai conversar contigo. Esse é o ideal que, se eu estivesse nesse lugar, eu colocaria. Mas nem sempre é assim. Eu até anotei aqui porque é um tópico bem importante. Tô saindo da câmera aqui. É um tópico bem importante que acontece o seguinte. Tem pessoas que começam a brigar e começam a ameaça. A ameaça de término. Ah, porque eu vou terminar contigo por causa disso. Isso não ajuda em nada. Não ajuda em nada, porque é literalmente uma ameaça vazia, que a pessoa não vai terminar. Mas, Aline, o quanto isso afeta de fazer ameaças dentro de um relacionamento? Não só de terminar, mas aqui deixa eu colocar um ponto. Eu não tô falando de ameaças físicas nem nada. Tô falando de ameaças de vou terminar, vou cortar o sexo, vou cortar o relacionamento que tu tem com teus pais, com teus amigos. Um terror psicológico. O terror psicológico. Ok, perfeito. Obrigado, Aline. Quão prejudicial é isso? E
Principalmente, ao invés disso, como que a pessoa deveria se comportar nesse momento? Acho que não tem como mensurar isso de uma maneira geral, porque tudo vai depender de como é a outra pessoa, de qual a vulnerabilidade da outra pessoa para essas falas. Sim. Mas de consenso, isso é altamente destrutivo, enquanto autoestima da outra pessoa, enquanto individualidade da outra pessoa. Então, viver uma relação onde as ameaças são frequentes é uma relação que precisa de muita atenção. Porque o hábito de ameaçar é uma forma de controlar a outra pessoa. E aí, se eu estou querendo controlar o outro, eu não estou deixando o outro ser ele. Eu não estou dando espaço para ele ser ele. E aí, isso a gente já temos um check de relacionamento abusivo. Então, tomar muito cuidado com relações onde as ameaças estão sempre presentes, porque elas levam para esse lugar. De ou você anda na minha linha aqui, né? Ou você segue o meu script, ou existirão consequências. E aí, isso é um comportamento abusivo. Eu quero tocar nesse assunto de relacionamento abusivo, mas antes a gente tá falando sobre término, né? Ou ameaças, pelo menos. Ok, a mulher tá tendo um relacionamento ali horrível. Só que ela não consegue terminar. Por vários fatores, existem números. Ok, amor pela família do cara, amor pelo cara, pelos filhos, pelo contexto em que ela vive, pela questão financeira, porque acontece muito também, a mulher não trabalha, o cara trabalha, aonde que ela vai parar? Como é que uma mulher, em qualquer estado, ou qual seria o primeiro gatilho que seria interessante ela validar dentro de si, para que ela possa realmente começar esse término de fato? Porque existe uma coisa muito ruim. Eu vou falar depois, que é o término antes de realmente terminar o relacionamento, mas eu quero que tu responda isso, no caso. Que é, ok, quanto que chega o limite de um término verdadeiro e como começar esse término? É muito complexo essa resposta, Ângelo, porque ela vai vir incrustada de individualidades dessa relação, da forma como essas pessoas se envolveram e como elas construíram esse relacionamento. Não tem uma receita pronta, né? Não é uma receita de bolo que eu vou te dizer faça isso e deu, agora a gente caminhou para o término. Tem muita coisa envolvida, a gente precisa entender qual é o espaço que essa mulher tem de fala, primeiro ponto. A gente consegue estruturar muitas coisas a partir desse lugar. Eu estou vivendo uma relação que já não faz mais sentido para mim, eu consigo ter essa consciência e aí eu tenho espaço para falar sobre não querer mais. Temos um ponto, teríamos uma conduta X. Estou consciente de que não quero mais essa relação, mas eu não tenho espaço para falar porque eu vivo uma relação abusiva, ou porque o meu companheiro é agressivo, ou porque ele vai cortar a escola das crianças. Como que eu vou estruturar essa fala sem ser prejudicada? Aqui a gente precisa primeiro estruturar essa mulher para ela estar segura o suficiente, para ela realmente entender que ela pode dizer não e encerrar esse relacionamento, para que aí ela consiga trazer essa conversa pro parceiro, pro companheiro. Porque na maioria das vezes quando a gente fala dessa postura impositiva, de ameaça e tudo mais, a mulher ela vai se acuando cada vez mais, né? Ela fica com medo de aquilo, um murro na mesa virar um murro nela. Então, tudo isso toma outras proporções. Tudo vai depender de como é essa relação. Aí é uma relação ok, que a gente consegue conversar, a conduta vai ser X. Não é essa a relação, a conduta precisa ser Y. Entende que é muito complexo eu te dizer como fazer isso, porque vai precisar olhar o contexto. Preciso entender se essa mulher tá empoderada o suficiente, se ela tem grana suficiente para se bancar sozinha, se ela vai ter uma casa depois do término. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Aline, mas, sei lá, um relacionamento ao longo dos 20 anos, não moram juntos, é outra postura de novo. Então, não tem uma receita pronta mesmo pra dizer, é dessa forma que tem que ser. O primeiro ponto é essa mulher entender se ela ainda cabe dentro desse relacionamento. Depois desse entendimento, a gente estrutura os próximos passos. Perfeito, essa questão de estruturar é muito importante, realmente, porque a maioria das vezes só tá no pensamento. Mas é importante que estruture. Sim. Realmente, pra onde que eu vou? Será que eu posso voltar pra casa da minha mãe? Só que aí tem um ponto.
Normalmente, esse tipo de conversa que está dentro da cabeça de uma mulher, ela já está tomando há muito tempo dentro de um relacionamento. Na maioria das vezes, um relacionamento ele não termina no fim. Ele termina muito antes. E já é sabido assim na internet que normalmente acontece o seguinte. Da parte das mulheres eu ouço muito isso. Dos homens eu não sei porque eu não fui atrás disso, tá? É o seguinte, na maioria das vezes, ou algumas mulheres acabam terminando o relacionamento antes mesmo do fim. Ou seja, começa a ser mais fria. Ela já tá decidida a terminar, tá? Estou decidida a terminar. Mas ela começa a ser fria com o cara, começa a parar de sair com ele, talvez corta até o sexo, começa a ser mais bruta com ele. E aí eu te faço essa pergunta. Será que isso não é muito mais prejudicial do que só terminar? Ficar naquela ruminação complicada no relacionamento. Eu já tô decidida pra terminar. Por que continuar? Por que se manter ali? Claro, novamente, existem contextos, mas eu tô falando daquela pessoa que já sabe, já tem ali a estrutura de terminar o relacionamento, só que continua com aquele rapaz ou com aquela mulher. O ideal seria, ok, quero terminar, e já terminar? Ou realmente existe esse tempo certo pra tomar essa decisão? Existe o período de maturação de qualquer ideia, né? Vamos lá, aconteceu uma situação chata, acho que não tô feliz mais, e tu precisa maturar essa ideia. Mas ficar cozinhando a relação também é um comportamento abusivo. Uhum. Às vezes a gente acha que comportamentos abusivos vêm só do homem, vêm só da parcela masculina, mas não. Existem muitas mulheres abusivas também. Então é observar isso também. Por que eu preciso cozinhar? Eu preciso cozinhar aquela pessoa até eu encontrar uma outra pessoa? Até eu ter um interesse em outra pessoa? Uhum. Espera, por que eu tô fazendo isso? Quando eu tomo essa postura, eu tô sendo injusta com o outro, né? E aí cai naquele ponto que a gente falou no início sobre os limites, sobre os inegociáveis. Se eu não quero pra mim, eu não deveria fazer pro outro. Se é injusto comigo que ele me cozinhe, que ele fique tendo comportamentos abusivos, me trate com ameaça, por que quando eu decido que eu não quero mais estar nesse relacionamento, eu ainda vou criando aspas pra ir ficando, pra ir empurrando com a barriga, até realmente não dar mais. Às vezes falta maturidade, às vezes falta autoconhecimento, pra realmente tomar essa decisão, né? Eu tô aqui no assunto, falei umas 2 vezes aqui, que é a questão de cortar o sexo. E isso normalmente acontece em alguns momentos dentro de um relacionamento. Tá, existem momentos, realmente, contexto, que isso vai fazer sentido. Ok, legal, perfeito. Vai ter momentos ali... Parênteses. É? Não existe momento onde privação de qualquer coisa do casal seja justificável. Tá, então eu quero que tu me fale o porquê disso, porque eu ia chegar nisso. Faz sentido uma mulher cortar o sexo dentro de um relacionamento? Não. Porque, óbvio que aqui a gente precisa observar o ponto de o que tá fazendo essa mulher não ter interesse. Realmente é não ter interesse por conta dos comportamentos, por conta da falta de ajuda, por conta da sobrecarga, por conta de inúmeras coisas. Ou é uma birrinha. Tu não me deu a bolsa que eu queria, não tem sexo essa semana. A gente precisa entender isso. Mas o grande ponto é, se a gente tá falando sobre comunicação, sobre criar uma relação respeitosa, sobre ter esse vínculo bem estruturado com o teu parceiro, como que eu posso decidir algo que é dos dois? E aí isso não se aplica só pro sexo, isso se aplica pro dinheiro, isso se aplica pra tudo que envolve os dois. Eu não tô afim. Perfeito, tu tem total espaço pra dizer não. Ou pelo menos deveria ter total espaço pra dizer não. Mas se não é sobre estar ou não afim, é sobre decidir o que não vai ter porque não foi da forma que tu queria, é um comportamento abusivo de novo. Se é a nossa relação, a decisão de ter ou não ter precisa ser de nós dois. Se eu não estou afim, se eu não tô no clima, verbalizo. Se você não está afim, verbaliza. Mas eu só decidi que não vai ter por causa de X ou Y, é injusto. Perfeito. Isso me lembrou de outra coisa. Eu quero falar sobre sinais do começo do relacionamento. Essa parte é muito importante, mas eu quero falar sobre essa parte de briga ainda, tá? E aí acontece muito, que é o seguinte. O casal briga e eles não resolvem o problema. Não pede desculpa, deixam de lado, ou às vezes fazem o sexo de reconciliação. Que não reconcilia nada, né? Não. Só tem uma extravasação. E aí pensa,
Pronto, resolvi, tô aqui, tô de boa, já resolvemos, não precisamos pedir desculpa. O quão prejudicial é isso dentro de um relacionamento onde que a pessoa... Não tô falando nem do sexo depois da briga. Eu tô falando, a pessoa brigou, não resolveu e estão continuando por aí. O certo não seria resolver esse problema? Ok, não precisa ser naquele momento, como eu já falei, mas em outro. Mas o quão prejudicial é isso dentro de um relacionamento pra ti? Causa monstros silenciosos e invisíveis gigantescos. Aquilo que eu te pontuei anteriormente, né? Tudo aquilo que sai do nosso campo de visão, às vezes a gente tem a sensação de que deixou de existir. Mas não deixou de existir. Eu varri a situação para baixo do tapete, mas ela continua ali. Daqui a pouco eu varro mais uma e o morro embaixo do tapete tá gigantesco. Eu vou tropeçar nesse tapete. Tudo isso vai vir à tona e vai vir à tona de uma maneira muito abrupta, muito invasiva, inundadora, sabe? E a consequência disso é muito maior do que se eu tivesse tido paciência para resolver um problema por vez. E ao invés de resolver um problema, eu vou resolver todos os problemas que eu varri para baixo do tapete. É uma bola de neve de problema. Exato. Vai ser um rolo compressor. Exato. Caramba, eu tô adorando esse podcast aqui, eu já anotei bastante coisa. Tu tá ensinando muito. E falando em ensinamento, eu sei que tu tem uma coisa pra ensinar outras pessoas também, que se chama Reset Energético, que tu vai fazer junto com a Dona Clay. Pra quem não sabe, é Nora, né, que você fala? Isso. É Nora. A Aline é Nora da Dona Clay, que já apareceu aqui no podcast há umas 3, 4 vezes, já não sei, perdi as contas, daqui a pouco vira até parceiro do podcast. Brincadeira. Mas enfim, apareceu bastante vezes aqui. E vocês duas, junto com a filha dela, vão fazer o reset energético, né? Eu queria que tu contasse novamente, porque depois eu quero falar sobre os sinais do relacionamento, pode ser? A gente tá estruturando essa imersão, né, para falar um pouquinho sobre posicionar-se. Eu vou trazer essa parte do indivíduo, do entender qual é o meu espaço, de colocar realmente limites dentro das nossas relações, de respeitar o meu eu, respeitar o eu do outro. E tanto a Ingrid quanto a Clay vão trazer essa parte mais holística da coisa, né? De falar sobre as conexões com os outros planos, sobre gerar abundância na nossa vida. E esse segundo ponto, né? Que seria gerar a abundância na nossa vida, precisa vir em concomitância com saber o meu espaço. Sim. Porque como que eu vou entender que eu sou uma fonte geradora se eu não entendo o meu espaço? Se eu não entendo de limitar as coisas também? E aí, aqui não é limitar a abundância, é limitar as relações, limitar os abusos. Sim, perfeito. E aí, eles podem encontrar isso, tem um link, né, chamado... Como é que é o link? Esqueci o nome do link. É Instituto Novo Eu. Tá, .com.br. E aí lá vai ter o link para ir pro grupo de esquenta. A imersão como um todo ainda tá sendo canalizada, né? Legal. A minha sogra tá estruturando tudo isso. Sim. E a gente já tá movimentando as coisas para lançar muito em breve a data. Tá, legal. Então, o link vai estar aqui no comentário fixado, não vai estar na descrição do vídeo, tá? Já falei da problemática disso daí no YouTube. Vai estar nos comentários fixado, caso você queira conhecer. Vai ali, vai para um site, depois o pessoal coloca o número de telefone ali e aí você entra no grupo, tá? Isso. Beleza? Então, se você tem interesse, vai lá, acessa, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Mas depois que terminar o vídeo, tá? Por favor. Continua aqui, continua aqui, né? Não sai do vídeo, senão isso daí vai atrapalhar meu vídeo, tá? Enfim, o YouTube sabe dessas coisas e ficou agoniado. Mas olha só, gente, eu quero falar sobre a questão dos sinais de um relacionamento. As famosas red flags, que tá bem famosa agora ultimamente. Eu gosto desse termo, mas eu acho que ainda foi muito deturpado em alguns momentos, ok? Tá, eu quero elaborar um pouquinho e depois eu vou fazer a pergunta. É o seguinte, as pessoas normalmente quando estão se relacionando, depois no final elas falam, pá, mas essa pessoa não era aquilo que eu pensei que era. Ou, putz, eu tive um filho aqui com um cara horrível e tudo mais. Ou, pá, esse relacionamento terminou e eu não sabia que ele era assim. Será mesmo que isso existe? Será que em nenhum momento do começo do relacionamento... Nossa, a pessoa vai ter que ser muito bom em esconder todas essas red flags, tá? Porque em algum momento ela deve aparecer, não é possível. Ou o cara vai tratar mal o garçom, ou vai tratar mal a mãe, ou o pai. A pessoa, ela precisa estar no aqui e agora, que nem a gente falou, para perceber essas coisas. Mas ok, todo relacionamento da parte do outro vai ter red flags que a gente vai conseguir identificar, ou realmente vai existir pessoas que vão mudar da água pro vinho? Existem ambas as situações. Existem aquelas pessoas que realmente maqueiam muito bem, que sabem
os seus potenciais e estruturam a relação, conduzem a relação para que o outro não perceba. E existe a nossa projeção, né, Ângelo? Ah, boa. Eu me relaciono com o outro ou me relaciono com o que eu gostaria que o outro fosse? É. E aí, aqui a gente precisa, de novo, observar. Pode, sim, ter esse perfil mais controlador, que aí vai conduzir a situação e a pessoa que está sendo conduzida não consegue se dar conta de toda a manipulação que está acontecendo. E aí só percebe quando tá no fim, ou quando alguém de fora traz, mas o fulano naquela fala ali já te conduziu para isso. Nossa, é verdade, não foi só ali, naquela outra situação também aconteceu. E existe aquela pessoa que diz, não, mas isso é só ele sendo ele, é só ele me cuidando. Aquele rolê de, não, essa roupa tá curta, ou essa roupa tá decotada, ou eu não quero que tu saia assim. E aí a mulher volta, troca de roupa pra poder sair. Mas espera, isso tá dentro do combinado dessa relação? Porque se pra mim for ok trocar de roupa porque o meu companheiro não achou adequada, tudo certo. O que acontece de acordo com os combinados da relação, tá tudo certo. O problema é quando começa a acontecer coisas que não foram acordadas, que não foram combinadas. E aí a gente precisa observar, né? Essa red flag, ela me fere. Qual que é o ponto? Como que eu vou conduzir o que a pessoa tá exigindo? Porque às vezes é algo que é superficial, mas que me gera muito desconforto. E aí, se me gera muito desconforto, eu preciso observar. E aí, entender. Eu realmente não via, não percebia que essa pessoa era dessa forma, ou eu não queria ver? Ou eu estava ali namorando com a projeção que eu estava fazendo. Nossa, porque ele é lindo, porque ele me trata bem, mas no fundo não é lindo e não te trata bem. Tá se auto-enganando ali, no caso, Exato. né? Por causa dessa projeção que a pessoa acaba fazendo, né? Às vezes a questão de o cara nem é tão bom assim, e por ela ter olhado só de um lado dele, assim, de perfil, não tô falando nem de beleza, tô falando de geral, ela pensa, pô, esse cara é ideal pra mim, e fica cega daquela forma. Fica usando aquele negócio de cavalo, sabe? Aí só olha pra frente, pô, ele é incrível, ele é legal, mas tá tratando mal a mãe. Mas isso daqui foi um ponto específico. Coisa abusiva, né? Então isso faz um ligamento com a minha próxima pergunta, que é o seguinte: eu não quero falar de relacionamento abusivo, porque isso daí todo mundo já falou, tá? Então, se você quiser, procura outro podcast depois de terminar isso aqui. O que eu quero é diferente. Como se identificar como uma pessoa abusiva? Porque às vezes é só o outro. Mas na verdade, eu também tô sendo abusiva com meu marido, eu não percebo. Tá, mas peraí, isso que eu tô fazendo, então eu tô sendo abusiva com ele por eu não estar deixando ele almoçar fora quando eu não estou junto com ele? Acontece muito. Sim. Pô, meu marido sai pra almoçar no trabalho e eu fiquei de birra. Pô, mas isso beira a questão abusiva. Ok, de vez em quando tá beleza, um ciúminho, ok. Poxa, saiu ali sem mim, eu gostaria de uma comidinha também junto com meu marido. Aí, conversa. Mas aquele momento em que começa a ser, pô, toda hora saindo sem mim, não tô gostando. Ou saiu com os amigos e não me avisou. Aí tem um ponto também certo, mas deixa eu reestruturar isso aqui. Apareceu os amigos dentro de casa e não me avisou? Tá, eles apareceram de supetão, não tem como saber, entendeu? Então assim, como se identificar como uma mulher abusiva? Primeiro ponto, eu gosto muito de dizer que antes de existir a instituição casal, existe o eu e o ele, ou ela. E aí eu preciso entender que não é uma relação simbiótica. Um não precisa estar onde o outro está, mas a gente precisa ter os combinados bem claros. Quais são os combinados dentro dessa relação? É ok para os dois sair para um almoço no meio do trabalho? Tanto para ele quanto para ela? Se for ela saindo com as amigas, é ok? E aí a gente precisa ajustar isso. Mas como eu vou perceber se eu estou tendo esse comportamento abusivo? Olhando para mim. Entendendo o que aquilo tá gerando, entendendo se existem esses combinados. Porque é muito complexo eu te falar que ter X comportamento é abusivo se esse X comportamento foi combinado. Porque talvez tenha sido combinado dentro da relação. Eu costumo dizer, inclusive, que os combinados eles precisam ser debatidos novamente. Sim. Porque às vezes lá no início a gente decide que é não. Mas aí vai convivendo, vai percebendo, vai estruturando uma relação, uma confiança e percebe que não, ele pode ser um talvez, ele pode ser um sim. Então a gente precisa voltar e conversar, reafirmar, né, a renovação dos votos.
olhar para o que a gente combinou, olhar para o que a gente tá criando aqui dentro desse relacionamento. E observar ou ter comportamentos é muito sobre realmente entender qual é o teu espaço. A gente roda e cai nesse mesmo lugar. Eu só vou perceber que eu estou sendo abusiva se eu olhar pra mim. Porque se eu continuar nessa postura de não, mas é injusto comigo, que ele faça isso, que ele esteja com os amigos, que ele vá pro futebol, eu não vou estar olhando pra mim. Eu vou estar nessa dor que às vezes é uma dor até criada. E assim, é bem desafiador para uma pessoa começar a se perceber como abusiva. Sim. Demanda um tempo e principalmente, a pessoa vai pensar, não sou, porque o lugar de vítima, às vezes, tem um ganho ali também. Não tô falando em todos os momentos, novamente, pessoal, somos adultos aqui, a gente entende o que eu tô falando, pelo amor de Deus, né? Não é 880. Mas enfim, ó, tem duas coisas que eu quero tocar no assunto, tá? Que é a comparação na internet, que o pessoal tem bastante sobre relacionamentos, mas tu tocou num assunto que é confiança. Eu não vou falar de, como ter confiança no relacionamento, como eu confio no outro. Não, é aquele relacionamento onde que o cara errou bastante com a mulher. Eu não vou falar de questão muito corrosivas dentro de um relacionamento, como traição e tudo mais, mas, pô, a confiança da mulher tá sendo quebrada ali. O cara fala que vai fazer tal coisa e não tá fazendo. Ou disse que ia comprar algo e não comprou e não é nem por falta de dinheiro. Ou algumas coisas assim do tipo, tá? Ou roubou o dinheiro dela da bolsa, enfim, tá? Vamos supor, coisas assim abstratas, tá? Como é que essa mulher, dentro de um relacionamento que é bom, ok? É bom, ela gosta do marido, só que ela perdeu a confiança nele. E ela não consegue mais confiar nos novos projetos dele. E ele mudou, vamos supor, ele mudou. Ou está tentando mudar. Só que para a mulher já aconteceu. Vai ser difícil começar a confiar nesse cara. O processo é demorado até que ele tenha frutos, até que realmente ele mude. Porque mesmo que mudar, lá atrás, já houve a desconfiança. Como é que uma mulher consegue começar a estruturar isso novamente da cabeça? Que ela consegue sim confiar naquele homem. Aquele que quer mudar, tá? Não naquele que continua no mesmo esquema e não muda nada. Tá? Como é que ela consegue mudar esse pensamento? O que tu diria pra ela? Escolha, Ângelo. Porque se eu escolho dar um novo voto de confiança para esse homem que demonstrou mudança, que tá tendo novas atitudes, que tá trazendo novos comportamentos, eu preciso escolher deixar para trás aquela experiência anterior. Sim. Aline, mas sempre vai ficar a pulguinha, né? De, mas e se? Sim, isso pode ficar. Normal. Até porque aquele termo que se usa, né? Depois que o cristal se quebra, não dá para consertar ele inteiro. E a confiança é mais ou menos nessa linha também. Só que a gente precisa entender que se eu escolho permanecer ali, se eu nunca mais confiar naquela pessoa, isso vai ser altamente corrosivo para mim. Então, se eu escolho estar ali, eu preciso encontrar um caminho, preciso encontrar e escolher um caminho onde eu vá conseguir olhar para o meu parceiro e dizer, não, ele mudou. Ele tá me mostrando que ele mudou, ele tá me trazendo novas provas, ele tá me trazendo novas informações. E aí, guardar aquela situação, né? Deixar ela para trás. Porque se eu ficar toda hora dizendo, poxa, mas lá ele errou, lá ele errou, lá ele errou, por que eu tô ali? É que nem segurar uma brasa na mão. A única que tá se queimando é tu ali na hora. Não tem como. Então, se eu não consigo lidar com o fato de que ele errou, mas ele pode mudar, talvez eu não tenha conseguido perdoar e talvez eu não consiga realmente reestruturar algo com essa pessoa. E aí eu preciso ter autoconhecimento suficiente para entender isso. Essa questão de autoconhecimento ligou a minha primeira pergunta ali, que é a da comparação na internet. Ok, a pessoa precisa se autoconhecer para que ela não se compare. Tá, beleza, ok, sabemos disso. Esse daí é o básico. Mas tá bom, vamos lá. A questão de comparação na internet. Sabemos que é prejudicial. Sabemos. Mas, assim, como colocar na cabeça de uma mulher que adora, e tá tudo bem em alguns momentos, claro, ver fofoca, seguir lá um perfil de uma influencer que não agrega nada na vida dela. Não tô dizendo aqui que toda hora tu precisa seguir influenciadores que vão agregar na sua vida. Entretenimento é bom, em alguns momentos, com certeza. Porém, depende. Dosagem. Dosagem. Então, assim, segue lá perfis de influenciadores que não vão agregar nada na vida. Sempre curtindo, sempre assistindo coisas sobre traição na internet. TikTok sobre traição. TikTok sobre histórias de como o marido foi ruim. Quanto isso afeta a cabeça da pessoa? Por quê? É aquele negócio, eu quero comprar um HB20.
e só tô pensando nele, tu só vai ver HB20. É a mesma coisa sobre traição. Se eu tô só assistindo coisa de traição, só assistindo coisa de que homem não vale nada, de que o homem é ruim, ou mulher, tanto faz, pro homem também, tá? E é só isso que eu vou ver no meu relacionamento, no relacionamento das minhas amigas, que eu tô solteiro e eu vejo isso no dela, mas não tá acontecendo isso, é só um viés de confirmação da minha cabeça. O quanto isso é prejudicial na cabeça de uma mulher. E, principalmente, ela deveria parar de seguir, de fato, tudo isso? Ou ela deveria olhar pra isso e, tá, peraí, eu tenho um discernimento, eu sou eu. Isso daqui é uma coisa avulsa da minha vida, eu tenho que olhar pro meu contexto. O que tu diria pra essa pessoa? Perspectiva. Se ela consegue ter esse discernimento de que aquela pessoa não fala sobre ela e sobre a relação dela, sobre a vida dela, por que ela segue aquela pessoa? Porque geralmente a gente acompanha e consome coisas que são compatíveis com a gente, de certa forma, né? Com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente projeta de vida. E aí, qual é a real agregação que essa pessoa tá trazendo pra vida? Ah, só fala de fofoca, tá? Mas então é porque eu gosto de uma fofoquinha. Mas a que nível isso, né? E aí observar isso de por que eu estou consumindo esse tipo de conteúdo, qual é a minha intenção por trás desse consumo. E aí, óbvio, tu interagiu ali, o algoritmo vai te trazer cada vez mais. E aí é isso que tu tá criando de realidade pra ti. Não indo pra esse lugar mais holístico, mas também indo pra esse lugar mais holístico, porque, querendo ou não, a nossa tela mental, ela faz muita diferença no nosso dia a dia. Se eu só ficar vendo tragédia, automaticamente eu vou estar criando uma tragédia na minha vida. Emocional, a nível mental, a nível de aumentar minha ansiedade, a nível de, quem sabe, até despertar uma crise de pânico. Então, se eu não quero isso, por que eu fico consumindo? A gente falou muito sobre isso na época da pandemia, né? Poxa, para de ver televisão, para de ficar assistindo mais morte, mais isso. Dá uma aliviada nesse consumo de coisas que não são agregadoras, né? Sim. E se a pessoa realmente quer mudar, ela precisa decidir. Escolha. É escolher, cara. É decidir de fato. Pô, se tu decidiu parar de olhar pra essas coisas e querer um relacionamento melhor e tu só fica assistindo isso, reseta o teu algoritmo do Instagram. É possível fazer isso. Eu não vou fazer o tutorial. Pesquisa depois no YouTube, depois desse podcast novamente, tá? Tem várias coisas aí que eu já tô falando pra tu sair do vídeo. Mas não sai, não. Mas enfim, ó. Reseta o teu Instagram, para de seguir algumas pessoas ou silencia também. Tem como silenciar. Segura lá no botãozinho do Story, silencia a pessoa. Vai dar um alívio na tua vida. Eu tenho certeza que isso vai melhorar vários momentos da sua vida dentro do seu relacionamento. Com certeza, com certeza. Mas assim, ó. Aí eu quero tocar em outro assunto que são pessoas palpáveis dentro do nosso social. Ok, tem a fora, ali no digital, mas tem o social. O quão prejudicial é ouvir conselhos de pessoas que não estão em um relacionamento. Vamos lá. Existe o 880 aqui dentro disso daqui, tá? Existem pessoas que nunca namoraram que têm conselhos ótimos. Conselhos que realmente fazem sentido e que vão melhorar em algum aspecto da tua vida. Por quê? Ou ele estudou, ou ela é uma pessoa muito sagaz e consegue entender algumas coisas. Claro, estudar o jogo e jogar de fato é diferente, com certeza. Tá? Talvez essa pessoa que sabe, quando começar a jogar de fato, vai entender outras coisas e vai mudar. Mas ok, aquele casal que está com algum problema, seria interessante realmente ele ficar ouvindo conselhos de uma pessoa que não namora? O quão ruim seria isso para dentro de um relacionamento? Acho que tudo depende de como vai ser peneirado o que vai vir. Eu costumo dizer que estamos nós dois aqui e aí acontece um grande acidente, cada um de nós vai reagir à sua forma. Por quê? Porque você teve as suas experiências, as suas construções, o seu desenvolvimento e eu tive os meus de tudo isso. E aí, nós dois estamos vivendo uma relação e aí, dentro dessa relação tem um problema. Cada um de nós vai ter a sua versão sobre essa situação. E quando eu vou trazer isso para um amigo, eu vou trazer a minha versão dos fatos, carregada da minha emoção, carregada dos meus pontos de vista. E aí, o amigo só tem esse ponto. E ele vai interpretar, a partir dos pontos dele, o que eu trouxe. Que não necessariamente é o que aconteceu. Então, partilhar as nossas vivências com pessoas que a gente confia, com pessoas que realmente a gente partilha a vida, é um ponto. Agora, procurar aconselhamento com alguém que não tem conhecimento, embasamento para isso, e ainda vai ficar só com uma versão, só um fragmento dos fatos, pode ser muito arriscado. Porque se é meu amigo, vai comprar meu lado da história. Leonardo vai virar um vilão. E a mesma coisa do contrário. E aí é justo pra nossa relação?
Que os meus amigos comecem a achar que ele é um vilão? Ah, Aline, mas então eu só posso falar do meu relacionamento dentro da minha terapia ou com um profissional? Não, você pode falar do seu relacionamento, mas buscar aconselhamento quando as coisas estão turbulentas é muito complexo. Porque vai dar vazão para um lado a partir de um único viés da história. Com certeza. E eu quero falar sobre isso. Gostei dela. E, inclusive, eu tinha anotado essa pergunta e tu já foi elaborando ela. E aí eu vou te dar um contexto rapidinho de uma coisa que eu vivenciei. Porque eu sou bem... Talvez eu fico olhando para as pessoas até demais. Que é o seguinte, eu tava... Rapidamente, tá uma historinha aqui para contextualizar, tá, pessoal? Que é o seguinte, eu estava no supermercado e eu vi um cara que estava assistindo um jogo de futebol, colocou o celular assim sei lá, numa sacola que tinha ali, e tava junto com a esposa e ele tava assistindo toda hora aquele futebol. Via várias vezes ele pelo supermercado. Beleza, fiz minhas compras, fui lá embaixo, vi a mulher reclamando para outra pessoa, provavelmente da família dela, não sei. Mas reclamando de que não tava gostando e tudo mais. Aí eu não sei do contexto dela, tá? Aí eu, daqui pra frente, é só extrapolando minha imaginação, beleza, pessoal? Tá? Não aconteceu de fato. Mas olha só, não é ruim isso de... Poxa, conversa com a pessoa. Novamente, eu não sei se ela conversou lá com ele durante o supermercado. Não é interessante que converse com a pessoa, resolva esse problema, ao invés de colocar a culpa nele, falando sobre todo esse contexto, para familiares, amigos, como tu acabou de colocar? Assim, porque esse cara vai virar um vilão. E depois essas pessoas que ela contou essa história vão se reunir com esse cara em algum jantar, vão olhar para a cara dele, vão balançar a mão dele, vão abraçar, mas lá no fundo vai estar falando, olha lá. Fica enviesado. Não dá atenção pra mulher, que relacionamento ruim, só por causa de uma coisa. Ou às vezes, o relacionamento tá ruim, terminou o relacionamento, e aí começou a falar todo o mal de que a pessoa fez, ou às vezes nem foi tão ruim assim, só que terminaram por bobagem, fala todas as coisas ruins daquela pessoa pra família, a família fica do lado dela, com toda razão, até porque só existe aquela história, ela volta. Caramba, mas a besteira já foi feita aqui. Sabe, claro, é contexto, novamente. Quanto tempo esperar para começar a falar do marido, ou se deve falar? Mas assim, se deve falar realmente de tudo que acontece dentro de um relacionamento, principalmente brigas, pra família. Cara, isso daí vai... Família é complexo, né? demais. Porque envolve muitas camadas, então é observar. Eu realmente não tenho com quem partilhar as minhas queixas, as minhas dores, que eu Perfeito, preciso sim. levar essas queixas e dores pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, ao invés de partilhar com alguém que não vá propagar essas. Porque existe, né? Poxa, minha filha tá me trazendo essa dor, é óbvio que eu vou comprar essa dor e a pessoa vai ser o pior vilão. E então, pra mim, Aline, o ideal seria peneirar, né? Ajustar isso. Até onde partilhar, até onde abrir essa intimidade, porque querendo ou não, tem coisas que o casal vive que é muito particular. Uma discussão, uma brincadeira que depois deixou de ser brincadeira, é muito particular. E aí tu abrir isso num término que vai vir carregado de dores, de sofrimento, do luto, porque viver um término é viver um luto. Como vai estar esse olhar, né? Perfeito. Essa questão de terminar um relacionamento, as pessoas não ligam a esses pontos, né? Na verdade, eu acho que o luto é só pra pessoas que morreram. Não. Mas, na verdade, não. O luto de um relacionamento é... Cara, então, quanto mais doloroso, sei lá, tanto quanto mais doloroso do que uma morte de verdade, né? Claro, tem os seus níveis, com certeza, mas dói realmente, é um sentimento de dor dentro da pessoa. Aí, falando nisso, sobre término de relacionamento, tem pessoas que terminam um relacionamento e logo depois já estão engatando outro. Ok, novamente, são contexto. A pessoa já tinha terminado faz tempo o relacionamento na cabeça dela. Depois de uma semana, depois do fim de fato, conheceu outra pessoa, adorou ela, se relacionou, ok, legal, tá. Eu ainda fico olhando pra outra parte, né? O quanto doloroso vai ser isso pra outra pessoa. Tá, ela foi ruim, horrível nesse relacionamento, tudo bem, ok. Mas foi um relacionamento ok, terminaram, e essa pessoa já engatou e esse daqui ficou sabendo... Quanto esse daqui vai ficar doloroso, mas a vida dela pessoal também é válida, né? Eu não posso privar essa pessoa de começar um relacionamento novo, mas aí eu fico pensando dos dois lados, sabe? É complexo. Meu Deus do céu, pessoas são complexas, né? Não tem como falar, não, esse daqui é certo, esse daqui é errado. Caramba. É que no final das contas não tem um certo e um errado quando a gente fala de relacionar-se, não né? tem, vai não ter tem. as perspectivas e os combinados.
E aí aqui a gente precisa observar, né? Acabou de sair de um relacionamento e já emendou em outro, qual foram as motivações para emendar em outro? Eu tô tapando um buraco, tentando esconder um vazio meu, ou realmente só já tinha vivido o luto do término enquanto ainda tava no relacionamento e aí logo que saí já estava pronto, preparado para viver uma nova relação e me disponibilizei. Ou às vezes nem estava, né? Tá lá só conhecendo uma outra pessoa e percebe que a outra pessoa é massa, é bacana, talvez desenrole nem seja intencional. Sim, ou às vezes também tem toda a questão de a pessoa ainda não se curou ou tem medo de olhar pra dentro de si pra ver, cara, ok, terminei meu relacionamento, tá, eu preciso olhar pra dentro de mim, preciso ter um tempinho, principalmente os primeiros relacionamentos, é muito importante. Pô, terminei meu primeiro relacionamento, ok, vou ter um tempo pra mim. Uhum. Claro que se tu se apaixonou por outra pessoa, tá tudo bem, vai lá, se joga, mas é importante que pelo menos enquanto você tá se jogando ali, se entenda também como pessoa, pra não cometer os mesmos erros passados do relacionamento. Mas é importante, Aline, ter esse tempo de maturação entre relacionamentos, ou tá tudo bem entrar em relacionamento um atrás do outro? O quão prejudicial é essa questão de ficar entrando em relacionamento várias vezes seguida? Ele pode ser extremamente prejudicial quando isso virou um padrão e um padrão para tapar buraco. Uhum. Estou aqui vivendo um relacionamento, não deu certo, próximo. Não deu certo de novo, próximo. E o discurso costuma ser meio parecido, do motivo de por que não funcionou e tudo mais, os relacionamentos costumam ser mais curtos. E aí a gente precisa observar que quando tu tá só tapando o buraco, tu não tá falando sobre as relações, tu não tá falando sobre as pessoas novas que estão chegando e saindo, tu tá falando sobre você. Se eu tô tentando tapar um buraco que só o autoconhecimento vai resolver com outra pessoa, esse buraco nunca vai ser tapado. Esse vazio nunca vai ser suprido. Porque não é o outro quem vai me completar. Ah, porque precisa achar a minha metade da laranja. Não! Você é inteiro, caceta. Não tem uma metade pra te completar. Você precisa estar inteiro o suficiente pra entender que o outro também é inteiro e duas pessoas inteiras escolhem se relacionar. Escolhem construir algo, escolhem transbordar. Mas não completar. A completude precisa ser individual. Perfeito. Sabe essa parte do vazio que tu me falou? Eu liguei um ponto que a gente tá falando sobre relacionamento, que são aqueles relacionamentos vazios. Uhum. Que existem, ok, tudo bem. Mas até que ponto viver a vida? Acho que aí eu consegui entender, mas eu vou extrapolar um pouquinho mais, ok? Homens e mulheres que querem só curtir. Uhum. Perfeito, vão viver a vida de vocês, com certeza. Lá pode haver ou não consequências, ok? Mas será que isso não é mais prejudicial? Aí eu vou colocar o meu ponto, tá? Vou colocar o meu ponto, aí tu pode falar do teu ponto de vista também, ok? Eu acredito que é bem prejudicial a pessoa se relacionar com inúmeras pessoas. Por quê? Primeiro tem toda a questão de saúde, ok, se a pessoa se cuida ou não. Mas tem a parte da comparação. Chegou um momento que encontrou o cara perfeito ou a mulher perfeita, em algum momento vai haver comparações. Vai haver aquela pessoa antes que o sexo era diferente, agora ele quer trazer isso para esse relacionamento? Ou a pessoa cuidava dele de outra forma, ou dela de outra forma, e ele vai querer trazer isso pro relacionamento? Sabe, eu acredito que isso tenha uma problemática, mas ao mesmo tempo eu entendo pessoas que querem curtir, com a questão de depois vai ter alguma consequência ou não na vida dela. Mas pra ti, isso é prejudicial ou é um momento dela e ela deve aproveitar isso? É complexo dizer que é problemático, Uhum. porque acompanhei casos onde isso funcionou por um tempo e foi libertador, né? Para essa mulher vivenciar essas experiências de conhecer outras pessoas, de se permitir viver coisas que nunca tinha vivido até então. Mas não dá pra gente generalizar. Uhum. Então pode ser que funcione, e funcione por um longo período ou um curto período, mas tudo precisa vir com o fatorzinho da autoavaliação. Por Sim. que eu preciso ter uma gama de pessoas à disposição? O que tá faltando em mim? Por que eu Uhum. preciso suprir isso ou não, enfim, né? Mas entender se é pra tapar algum espaço ou realmente é, não, eu quero explorar, eu Uhum. quero experimentar, como a gente falou lá no início. Pode ser isso também.
Só que tudo entender o que tá me motivando. E aí eu realmente estou fazendo isso por um desejo ou eu estou fazendo porque o último relacionamento me feriu demais e aí eu não quero mais saber de relacionamento sério. Todos esses porquês precisam ser avaliados. A gente precisa entender melhor os porquês. Sim. Mas não que automaticamente viver a vida adoidado seria ruim ou seria bom. Vai depender do contexto. Vai depender do contexto da pessoa e no momento que ela está e também, principalmente, a maturidade dela, com certeza, Inclusive, né? maturidade é um bom ponto aqui. Sim. Mas assim, Aline, para uma pessoa que... ok, a gente já abrangiu bastante coisa aqui do que seria talvez um bom relacionamento, um relacionamento ok para as pessoas, beleza? Ou como se comportar, tudo mais. Mas aí eu quero ajudar também as mulheres que vão começar a entrar em um relacionamento, ou o primeiro relacionamento dela. Eu sei que tudo isso daqui já ajudou, mas vamos amontoar e vamos acrescentar um pouco mais. O que essa mulher, que agora está buscando, ou adolescente, não sei, também é uma mulher, não deixa de ser, meu Deus. Mas enfim, o que essa pessoa tem que olhar para dentro dela, olhar para outra pessoa, para começar a pensar em ter um relacionamento ou ter um relacionamento? Pode repetir as mesmas coisas, não tem problema. A gente vai fazer uma amontoadinha aqui, tá? Beleza. Teu espaço pessoal, individual. Entender os teus limites, entender quais são os teus inegociáveis, entender o que tu busca. E realmente estar disponível para vivenciar algo novo. Estou aqui aberta para viver um relacionamento. E entendi quais são o meu checklist. Porque a pessoa precisa ser ambiciosa, porque a pessoa precisa ser companheira, porque a pessoa precisa ter amigos que gostem das mesmas coisas que eu, para que a gente consiga ter uma boa relação. E aí aqui esse checklist pode ser muito pessoal. Mas o mais importante na minha concepção é autoconhecimento, entender quais são as suas necessidades, para embarcar numa relação que vai se encaixar ali. Porque se a gente não consegue perceber o que é necessário para eu viver uma boa relação, como que eu vou construir uma boa relação? Como que eu vou encontrar alguém que se encaixe no que eu busco, se eu nem sei o que eu tô buscando? Fica muito vago. Então, eu quero uma pessoa que seja espiritualizada. Como que eu vou me relacionar com alguém que não gosta de espiritualidade? Eu quero alguém que tenha uma graduação. Como que eu vou me relacionar com alguém que não terminou no ensino médio? Então, a gente precisa ter essa peneira. E essa peneira, ela só é possível com autoconhecimento. Eu preciso obrigatoriamente estar fazendo terapia e estar em desenvolvimento nesse nível? Não necessariamente. Como a gente falou lá no início, tu pode ser um bom leitor, tu pode ser um bom observador de si mesmo. Que tudo isso vai te trazer ferramentas para entender o que tem aí dentro. Porque esse material é o mais rico de todos. Todas as respostas estão aí. Da pele para dentro. Sim. E também a questão de se entrou dentro de um relacionamento e não está gostando dele ou da outra pessoa, é importante que ela não empurre com a barriga esse relacionamento. Sim. Ok, não tá dando certo, já faz 1 semana, 2 semanas, eu não gostei da pessoa, termina. Termina o mais rápido possível, claro. No momento oportuno, onde que a pessoa esteja encorajada para fazer isso, com certeza, não assim do nada. E também, olhe para outra pessoa. É importante isso, olhar para outra pessoa. Com certeza. A avaliação que eu citei, né? O rolê do check ali, ele é muito importante. Porque se eu quero alguém que seja esportista. E aí a pessoa me mostrou que ela é sedentária. Por que eu tenho que tolerar se lá no meu pré-requisito tava que eu queria alguém que gostasse do movimento, que gostasse de estar fazendo esporte? Eu quero alguém que goste de trilha. Aí vai conhecer a bençãozinha e a bençãozinha não gosta de mato. Sim. Não vai te acompanhar nisso. Por que eu vou me submeter, continuar criando expectativas com aquela pessoa, se ela já não deu check no que eu queria? Então, a gente precisa, sim, estruturar essa ideia de como eu quero que essa pessoa seja. Aline, mas aí precisa dar lista completa? Tem que ser encaixadinho ali? Não, mas tu precisa ter claro pra ti quais desses pontos são os inegociáveis. O que dessa lista eu não abro mão que tenha? E aí, se a pessoa bateu a lista do que eu não abro mão que tenha, mas tem outros pontinhos ali que eu gostaria que tivesse, mas não tem, vamos tentar. Mas se ela já não bateu,
a lista do que eu não abri a mão, por que eu vou insistir? Por que eu vou me colocar numa armadilha ali na frente? A gente tem esse hábito, né, de ficar criando armadilhas pra cair um pouquinho mais pra frente. Ah, foi só hoje. Não vai acontecer de novo. Existem indícios de que acontece de novo. Com certeza. E é importante ter falado isso. Ok, em alguma parte ali da lista ela não vai entregar aquilo que tu quer, ok? Mas também é importante que tu vai ter essa lista, com certeza. Se tu quiser até escreve, é até interessante que escreva. Mas sabendo que em algum momento você vai mudar como pessoa. Em algum momento você vai parar de gostar de um esportista, vai gostar de um cara mais caseiro. Perfeito? Mas tem inegociáveis, como eu. O meu inegociável é que a mulher que eu quisesse teria que ser uma ótima filha. Que olhasse para os pais, que gostasse de criança, que gostaria de ter filhos. Era esse o meu inegociável, com certeza, entre outros. Então é importante que tenha pelo menos alguns tópicos. Ok, esses daqui são os meus. E coloca no papel, gente, porque aí depois a gente começa a se relacionar, fica confuso a nossa cabeça, a gente não se lembra dos nossos inegociáveis, porque a gente não colocou em algo palpável. Eu sei que parece loucura, colocar o meu homem ideal, a minha pessoa ideal. Parece, ok, é um conto de fadas, mas é importante. A psicologia já fala sobre isso. A partir do momento que você coloca um plano no caderno, ele já está 10% pronto. O pessoal fala 50%, mas aí é muito para mim. Na minha cabeça é muito. É muita coisa. Mas enfim, coloca no papel, é interessante que você se conheça. E falando em se conhecer, Aline, se as pessoas que quiserem te conhecer um pouco melhor, eu quero saber o que tu faz, qual é o teu trabalho, né? Porque a gente já começou direto aqui. E deixa eu fazer um adendo para os pessoal novos que estão vindo aqui. Vocês viram que eu comecei o episódio já conversando assim direto, tá, pessoal? É que a intenção do podcast, eu vou explicar isso em alguns momentos durante 2026, porque eu quero deixar isso bem claro. A ideia é sempre o que a pessoa vai falar e ensinar para vocês do que quem é a pessoa. Por isso que eu abro um espaço no final do episódio para falar sobre o trabalho da pessoa e tudo mais. O importante do meu podcast é o que a pessoa pode agregar na vida de vocês com as instruções dela para vocês. Deu para entender? Algumas pessoas perguntam, por que tu não apresentou e tudo mais? É justamente por causa disso. Meu podcast tem uma linguagem um pouco diferente. Beleza? Mas esse é o momento para tu falar sobre o teu trabalho e de novo sobre a imersão lá, que eu acho que seria bem interessante falar novamente. Mas enfim, Aline, o que tu faz da vida? Eu sou psicóloga, atuo com psicologia clínica já tem 8 anos. 8 anos? 8 anos. E trabalho com mulheres, em suma, e trato muito sobre relacionamentos, né? É uma dor bem grande que a gente tem tido. E ensinar mulheres a se posicionarem, a se respeitarem, me encanta demais. Aline, mas psicólogos ensinam? Não. A gente dá ferramentas. Né? Vocês aprendem sozinhas quando vocês estão disponíveis. E como tu citaste, sou psicóloga e junto com uma outra psicóloga e uma terapeuta, a gente está montando uma imersão que vai se chamar Reset Energético. Estamos estruturando tudo isso. Vai ficar o linkzinho no primeiro comentário fixado. Vocês podem assistir elas no canal, inclusive, né? Elas também vão vir aqui bater um papo, ensinar algumas coisas. A Clay já veio, a Ingrid vai vir. E vai estar lá para ir para o nosso site, institutonovoeu.com.br. O grupo para esquenta, né? A gente vai começar a trazer conteúdos lá no grupo também. Vai ter algumas surpresinhas aí nos próximos dias lá no grupo. E estejam disponíveis para viver uma realidade abundante a partir da percepção da grandeza que você já tem. Perfeito. E aí vai estar aqui nos comentários fixado para vocês, tá? E também tem... na verdade, antes de falar do teu Instagram, eu vi que tu falou Clay. O nome dela é Clay ou Clay? Porque eu sempre falo Clay. É Clay. Ela atende por ambos. Ah, tá. Que susto. Pensei que eu tava chamando a dona Clay do nome errado. Mas enfim, qual é o teu Instagram e como é que o pessoal pode te encontrar? É só pelo Instagram? Sim. Tá. E aí eu tenho... O meu Instagram é Psicoaline Rocha. E aí lá tem o linkzinho pro meu WhatsApp, para maiores dúvidas. Tem alguma coisa já de conteúdo, inclusive quando a gente começou a falar sobre quebrar essas barreiras, para mim ficou muito claro, assim, esse ponto. Eu gosto muito de trazer as minhas experiências nesses movimentos. E criar conteúdo para mim sempre foi não sei se eu quero, medo das câmeras e tudo mais. Imagina. Tanto que na primeira vez que a Clay veio aqui, ela disse, vou dar teu nome lá. Não dê não. Não. E aí agora da última vez ela disse, não, eu vou dar o teu nome lá. Eu disse, tá bom. E aí parece que eu já fui quebrando, assim, comecei a realmente entender que eu posso enfrentar os meus medos. E tem muita coisa ali adiante.
o arriscar, o experimentar, né, que a gente falou lá no início. É muito incrível quando a gente se permite viver o incrível que vem depois do medo. Com certeza. Mas depois a gente te entrega o episódio inteiro, tu pode fazer uns cortes lá. Aí se tu quiser ficar mais um tempo sem aparecer. Combinado. Vai te ajudar bastante. Mas enfim, Aline, muito obrigado pelo episódio, foi maravilhoso. Eu adoro falar sobre relacionamento aqui no podcast. Se eu pudesse, eu traria várias pessoas sobre esse assunto, que seria bem interessante. Eu gosto de É verdade. uma seara bem grande, né? Tem muitos pontos a serem observados. Sim, exato. Analisados. É que eu gosto de analisar o relacionamento dos outros. Não dar pitaco, porque eu aprendi a não ficar dando pitaco se a pessoa não pede ajuda, né? Demorei muito tempo, não só de relacionamento, de ajudas assim, de outros assuntos. Mas é importante que a pessoa peça ajuda, com certeza. Inclusive, reconheça. Reconhecer. Inclusive, isso é muito importante. Tem uma frase que eu gosto bastante. Não vou lembrar de um vídeo qual foi, mas é um vídeo onde que tem uma marmota, eu acho, uma raposa e um cavalo e um garoto. Bem loucurado. Talvez eu coloque aqui no link pra vocês. É bem importante esse vídeo, inclusive. E o cavalo fala o seguinte, que a coisa mais forte ou é a coragem de pedir ajuda. Acho que é essa a frase. Eu falei errado. O ato de maior coragem é pedir ajuda. Então, se você tá com algum problema, peça ajuda. Não fica sozinho naquele problema. Porque você precisa sair da ilha para ver a ilha. Você precisa de outra pessoa, caso você não consiga sair da ilha, que ela veja para você e que ela consiga te auxiliar, olhar para ti e falar: olha, tem esses caminhos aqui, qual que você gostaria de ir? Qual que se encaixa mais com a tua vida? É a ferramenta que um psicólogo vai dar para outra pessoa. Então, Aline, muito obrigado pelo episódio. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui nos comentários que possivelmente a gente pode trazer novamente. Tu toparia? Toparia. Legal, bacana. Então, muito obrigado, tá? Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer trocar essas ideias contigo. Perfeito. Então, pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Eu esqueci de falar lá no comecinho do episódio, mas se o pessoal ficou até agora, muito obrigado, tá? É o seguinte, eu vou começar em 2026 um projeto novo, onde que o convidado que tiver mais visualizações no mês, eu vou trazer no próximo mês, no último sábado, no último domingo, em uma live exclusiva para membros, tá? Ainda não tem essa opção de membro, ou se tiver, dá uma olhadinha aqui no botão de Seja Membro. E aí você se inscreve como membro, e aí você tem a oportunidade de conversar com a gente ao vivo, somente para membros, por enquanto, tá? Então, se você quiser, acessa aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Ainda vou falar mais sobre eles, a gente ainda tá construindo essa ideia, tá? Mas enfim, e também temos a meta aí de 100 mil inscritos até o final do ano. Estamos com 48 aí. Eu sei que foi uma meta muito louca, assim, que eu coloquei na minha cabeça, mas, poxa, acelerou. Estamos chegando aí a 50 mil. Pelo menos a 50 mil a gente chega. Mas vai que esse episódio estoura, né? E aí chega a 100 mil. Então se inscreve aí aqui, tá? Falando isso nos últimos minutos do vídeo, né, cara? Não deveria ter falado lá no começo. Mas enfim, se você tem algum problema relacionado a qualquer âmbito social da sua vida, comenta aqui nos comentários que possivelmente eu possa encontrar um convidado que possa te ajudar ou não a resolver isso, tá? Meu Instagram pessoal vai estar aqui na descrição do vídeo, o Instagram da Aline também, o link do Instituto Novo Eu? Novo Eu. institutonovoeu.com.br vai estar aqui nos comentários fixado, tá? E também o canal de cortes vai estar aqui na descrição do vídeo e também o Instagram do canal, tá? Se você assistiu até agora, muito obrigado, se inscreve no canal. Tchau, tchau.